na carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5, a partir do versículo 22, uma palavra bem conhecida da igreja. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22 da palavra de Deus. É um estudo hoje bem tranquilo, irmãos, bem sem polêmicas, sem novidades. É desafiador, é bom que você aprende mais. Não, quero paz. Mas aqui que nós não temos. Amém. Nós temos paz. Deixa eu dar. Amém. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas o fruto do Espírito é o amor, ou a caridade, né? Em algumas traduções, a alegria, ou gozo em algumas traduções, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, aqui Paulo, ele traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frutos do Espírito Santo. E ele deu ênfase a esses 9 frutos do Espírito Santo porque os Gálatas caíram na besteira de tentar seguir a lei de Moisés, que eles achavam que assim eles poderiam agradar a Deus seguindo os ritos mosaicos. O que eles, na época do apóstolo Paulo, o problema não era o sábado, porque para os judeus, até hoje, se você conversar com um judeu, ele acha absurdo um gentio como a gente nem sabe qual que é a nossa descendência. Eu não sei nem quem é meu bisavô, né? Porque você vai falar com um judeu, ele consegue ir até Abraão. É sério, tem judeu que vai daqui até Abraão, ele consegue. Eu não sei nem quem é meu bisavô, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Eu não sei nem quem é minha avó, para falar a verdade, por parte de pai. Então, aí eles falam, por que um gentio tem que seguir o sábado? Eles não entendem isso, né? É uma coisa que não entra na cabeça deles. Um gentio seguir o sábado, porque eles sabem que o sábado foi dado para os judeus, é um sinal entre Deus e o povo de Israel, que só sobrou a tribo de Benjamim, de Judá e de Levi. As outras 9 tribos se perderam. Amém? É 9 ou 8? Esqueci. 8 tribos se perderam. Mas a parte da circuncisão pegava muito lá em Gálatas, porque foi antes de haver povo de Israel, já havia circuncisão. Abraão foi circuncidado. Então tinha esse problema. Então Paulo teve essa tristeza com a igreja de Gálatas, que ele ganhou para Jesus, e esse povo queria seguir várias coisas da lei de Moisés, e o que mais pegava era a circuncisão. Eles achavam que eles não seriam salvos, não seria povo de Deus se não fosse circuncidado. Aí então Paulo, em toda a carta, bem do comecinho até o fim, ele fala: não, nós somos salvos pela fé. O evangelho é pela fé, não é pelas obras da lei, não é seguir dias, não é seguir festas, não é fazer os ritos, mas é ter uma vida transformada, é ser uma nova criatura, né? E Paulo fala desde o começo. Aí ele falou: olha, gente, é o seguinte, existe as obras da carne, feitiçaria, glutonaria, dissensão, invejas. Então, um pouquinho antes desses versículos. Mas tem os frutos do Espírito Santo, e é nele que nós temos que viver. Nós temos que estar em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo crucificam a carne com as suas paixões. É andar no Espírito. E aí é o desafio, irmãos. Esses frutos do Espírito Santo. Tem até uma piadinha, né,
Na internet já antiga, que uma mulher vai falar da paciência, aí o moleque fica, mãe! Fica quieto, moleque! Tira esse cachorro daqui! Tem um pastor, não é um galo, não? É uma senhorinha com o telefone de paciência. Não ainda não. Aí o filho deve ficar atrapalhando, manda pra tirar o cachorro fedorento da sala. Entendeu? Então já acabou o estudo. Acabou o estudo da paciência. Mas, irmãos, é difícil mesmo. Mas o que Paulo fala, qual que é o segredo? Andar no Espírito. Viver pelo Espírito para que possamos andar em Espírito. Não tentar fazer pela carne, não deixar, não, mas eu vou, vou dar o meu jeito. Não, é deixar o Espírito Santo agir, é dar liberdade ao Espírito Santo. É Ele que faz, não é o homem. Então vamos começar? Primeiro de todos é o amor. A Bíblia diz assim que entre o amor, a misericórdia e a fé, os três são importantes, mas o amor é maior. E o amor, os irmãos sabem que tem o amor eros, o amor fraterno, o amor paterno e o amor ágape. Amém? E esse amor aqui que está nesse texto é o amor ágape, que nas nossas Bíblias mais antigas, para diferenciar, ela colocado, era traduzido como oh meu Deus, esqueci a palavra, caridade, charisma, como caridade. E é o amor ágape, que é o amor o quê? É o amor que é incondicional. Ele é altruísta. Ele é o amor sacrificial. É aquele que coloca o bem-estar do outro acima do dele. É bem difícil, né? Esse amor, obviamente, quem pode me dar um exemplo? Quem tem um amor desse sacrificial que colocou a vida dos outros acima da dele? Jesus, não? Jesus, gente. Só Jesus, né? Ele, só ele. Jesus é o nosso... É verdade, né? Jesus é o nosso maior exemplo de amor verdadeiro, né? Porque pelo bem, alguém até ousaria morrer. Né? Pelo bem, alguém até ousaria morrer, mas Deus mostrou o seu amor para conosco, que nos deu o seu Filho, né? Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores. Então, o maior exemplo de amor altruísta é Jesus Cristo. E essa palavra ágape quer dizer isso. Para descrever um amor incondicional. Né? Porque eu creio, irmãos, que até o amor entre a mãe e o filho tem uma condição. Tem coisa que a mãe não aguenta. Não vamos nos expor, né? Sem nos expor. Eu sei, todos nós, irmãos, todos nós, o nosso amor vai até uma certa parte, né? Um dia eu ouvi de um pai, pastor, né? Não está errado, que ele estava aprontando o filho dele, fazendo umas besteiras aí, né? Mexendo no que não devia. Aí o pai falou: no dia que eu for para a cadeia eu não vou, eu não te visito. E fazer o quê? Foi para a cadeia. Realmente não foi. Então o amor nosso, ele é limitado. Chega uma hora que não vai. Mas não. O nosso amor é limitado. O amor totalmente incondicional é o amor de Deus. Isso é incondicional. Às vezes a gente faz coisas que a gente não conta para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso amigo. Então para a igreja nem pensar, né? Mas, por quê? Porque a gente sabe que as pessoas não vão tolerar nossas falhas. Mas Deus, se a gente nos arrepender de todo o coração, Ele perdoa. É um amor incondicional. Deus mostrou nosso amor para conosco, irmãos, no livro de Oséias. Vocês sabem que Oséias, ele foi obrigado a casar com quem? Uma prostituta. 2 vezes. Deus mandou. E ele foi humilhado, porque ele teve 3 filhos, né, com a prostituta. Ele Deus falou assim: olha, ame... Mas era com descendência, não é? Não. Ame uma mulher amada de seu amigo. E adultera com ela, porque
o Senhor é para que tenha crime de prostituição. Adultério, assim, pegou uma mulher adúltera, né? Ela era prostituta, casou com ela, uma vergonha, né? Hoje em dia já é uma vergonha, né? Quem casa com prostituta hoje em dia nem fala que tira do lugar, né? E vai para outra cidade para ninguém saber que a mulher, que ele casou com uma prostituta. Agora imagine há mais ou menos 2.700 anos atrás. Pior ainda, numa sociedade que, se a mulher no dia das núpcias o ímã não soltasse sangue, a mulher podia ser apedrejada. Imagine casar com uma prostituta, e Deus falou: case com a prostituta, case com a adúltera. Ele casou, teve filhos com a adúltera. E o pior, a adúltera foi embora. Aí Deus falou: ame novamente. Ame novamente. Aí ele foi lá, comprou, teve que comprar, porque alguém tinha comprado ela como prostituta, ele teve que comprar dessa pessoa novamente e falar: nunca mais será de outro homem, vai ficar para minha casa para sempre. Mas esse é o amor de Deus, Ele mostrando o quão infiel nós somos, mas Ele continua nos amando. Porque qualquer pessoa não casaria. Pior ainda, qualquer pessoa normal, homem de Deus, não casaria. Jamais voltaria. Mas esse é o amor de Deus. É um amor incondicional. Ele não olha as nossas falhas, e Ele é um amor incondicional. Amém? Amém. E a Bíblia diz que é um fruto do Espírito Santo, e temos que andar nele, hein? Temos que ter um amor incondicional. A gente chega lá, né? A gente chega lá, né? Em nome de Jesus, a gente tem que, irmãos, a gente tem que ser pela fé. Pela fé, o Espírito de Deus, ele vai nos transformar para termos esse amor incondicional. Amém? Amém? Tem que ter. É difícil, mas tem que ter. O outro fruto do Espírito Santo, a alegria. Amém? A alegria, o principal significado dele é o contentamento. Não é a pessoa ser um bobo alegre, né? Assim, tá sempre rindo, sempre, né? Parece uma hiena, né? Não. É contentamento. A palavra, o significado é muito próximo de graça, ou seja, a alegria é o contentamento pelo que Deus tem feito conosco. Ô irmão, irmãs, abençoadas de Deus, quando está faltando um bujão, dá para ter contentamento? Não, mas eu dou risada pra casa do outro. Quando o filho está doente, a gente não tem onde levar, dá para ter contentamento? Não. Quando nosso filho foi afrontado, dá para ter contentamento? Não, dá pra ter esses golpes. Quando a gente está passando dificuldade, está pagando as contas, está vendendo almoço para comer a janta, ou às vezes vende o almoço e vende a janta para tomar café. Essa experiência do contentamento. Muitas vezes eu tô rindo só nervosa. Mas o contentamento, né, é você estar alegre e contente pelo que Deus tem feito, de bom e de ruim. Estamos de pé. De bom e de ruim. Essa é a alegria. Não é aquela a alegria está no coração de quem já conhece. É tão bonito cantar, né? Agora e quando você tudo é errado. Quando você é traída, quando você é injuriado, quando você é afrontado, não só traição física, né? Alguém que você confiava muito, um amigo, um irmão, e ele acaba, como dizem, né? Amigo do peito só se esfaqueia pelas costas, né? Então não né? Essa é a parte mais triste. Mas pelo Espírito Santo a gente tem que estar contente. Contente, alegre pelo que Deus está fazendo conosco. Não importa se é bom ou é ruim. Tendo contentamento pelo que Deus está fazendo. Tendo calma, sabe? Tendo aquela calma, aquele deleite pelo que Deus está fazendo. É pela graça, né, irmãos?
É mais fácil, de repente, cortar em volta do prepúcio, né? Mais fácil, né? É mais fácil matar uns bichinhos e colocar num altar, mas não resolve nada. Andar no Espírito é mais difícil. Andar no Espírito é impossível. Não é verdade? Só que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós temos que deixar que o Espírito Santo age em nossa vida. A paz. Você sabe que a palavra Irene quer dizer paz, né? Irene. Se você conhece alguma Irene, primeiro que você tá velho, né? Porque eu não conheço nenhuma Irene mais, né? Você tá, então tá velho. Provavelmente a sua amiga é tudo velha. Então assim, porque não tem mais Irene mais nova. Hã? Deve ter uns 60 anos, né, minha irmã? Amém. Estou brincando. Mas a palavra paz quer dizer airine, né? Em grego. Esse negócio de grego é meio complicado, né? Porque, por exemplo, em português nem tanto. É difícil uma palavra em português ter esse problema. Mas em inglês, por exemplo, você escreve C-O-L-E-N-E-L, colonel. Mas quando você vai ler, você lê coronel, com R, né? Então, e esse grego que você fala, no grego quer dizer isso. Você tem certeza? Você tem certeza que essa era a pronúncia? Porque a língua morreu. A língua morreu há 2000 anos atrás. Então o pessoal fala às vezes, Bereshit, não sei das quantas, Ramachia, Yeshua. Mas será que é essa a... Será que essa é a pronúncia certa? Se é outra pronúncia, a gente não sabe. Por isso que assim, quando a pessoa começa a falar em grego, falar em hebraico, aramaico, eu estou um pouco me lixando, porque eu nem sei se está falando certo. Eu não sei nem português direito. Né? Você está falando inglês, não é por causa que eu confundo. Então, eu sei umas palavrinhas, alguma coisinha, né, em inglês, assim, mas... Não, então, mas assim, como a gente vai saber, né, outras línguas? Mas esquecendo isso, a paz, esse fruto do Espírito Santo, ele representa a ideia de harmonia, tranquilidade e ausência de conflito. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento, e essa harmonia entre Deus e os homens precisamos buscar, pois sem a paz e a santificação ninguém vai ver o Senhor. Então a paz é o quê? É tranquilidade com Deus, a ausência de conflito com homens e com Deus. De vez em quando a gente tem conflito com Deus, né, irmãos? Sim, não entendendo. A gente pudesse, né? A gente pudesse, mas precisamos estar em paz com Deus, irmãos. Estar em harmonia com o nosso Deus, com nossos irmãos, sem conflito com o nosso Deus. É isso. A paz é isso. É o estado de tranquilidade. Por exemplo, o Brasil... acho que o Brasil pega mal, né? Eu falo que o Brasil está em paz, mas se eu sou Uber e entro numa rua errada no Rio de Janeiro, eu morro, né? Então, falar que o Brasil está em paz é mentira, né? Mas vamos dizer, o Uruguai está em paz. O Uruguai tem guerra com ninguém, né? Não tem conflito com ninguém. Lá não tem guerra de gangues, de traficantes, milícias, não tem nada disso. Então, é um lugar longe de conflitos. E nós, como servos de Deus, não podemos estar em conflito com ninguém. No que depender de vós, e os que estiver em vós, como disse Paulo, tenhais paz com todos os homens. As pessoas podem querer nos matar, mas a gente está em paz. Né? A gente não vai, nós nunca buscamos o conflito. Da nossa parte, o conflito não pode existir. A gente não pode ser nunca ativos. E eu digo, às vezes, nem ser reativo. Porque Jesus disse assim, né? Para não ser... como ele falou assim, se alguém ferir a sua face direita, também oferece a esquerda, né? Ou seja, a gente não resistir. Não resistir ao mal. Mas isso é a paz. É você não ter o conflito. Não buscar o conflito.
Certo? É fácil? Nem sempre, né? De vez em quando a gente arruma umas guerrinhas, né? Mas não é bom. Não é bom. Não, moça. Da nossa parte, não tenha conflito com Deus, não tenha conflito com os homens. Vamos ter paz com todos. Pode estar brigando, pode estar o mundo acabando, mas vamos buscar a nossa paz. Amém? Longanimidade. A palavra longanimidade, ela destaca a ideia de suportar a raiva ou a paixão de forma prolongada, sem se deixar levar por impulsos imediatos ou por explosão emocional. Isso é o que leva a tradução como paciência. Às vezes está paciência em algumas bíblias, né, mais modernas, que implica ter a capacidade de esperar, resistir, controlar a raiva, em vez de ceder a ela. Ou seja, a paciência não é só aquela coisa de saber esperar. Não é só esperar. É você não agir conforme a situação. Você suportar a paixão, suportar o sofrimento. Paixão é sofrimento. Isso que é a paciência. Suportar o sofrimento. E é como dizem algumas pessoas: Deus me dê paciência. Mas a Bíblia diz assim que primeiro tem que ver a tribulação. Porque a tribulação gera paciência. Mas isso que é a longanimidade, é saber suportar, irmãos. Suportar as piores situações. Eu peguei um exemplo aqui em 1 Pedro 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, diz assim: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Assim como Deus suporta as nossas falhas sem derramar sua ira, devemos fazer o mesmo com os nossos irmãos, suportar uns aos outros. Essa é a paciência. É suportar, irmãos, é realmente a gente ter aquela paciência de Jó mesmo. Não importando o que aconteça, porque a gente perde as estribeiras. A gente não quer mais suportar, né? Assim, não, eu largo mão. Mas o que a Bíblia diz, não, assim como Deus é longânimo para conosco, é longânimo para os que estão perecendo, nós também temos que ser. E é difícil, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil resistir, controlar. Porque quando algo vem nos provar, alguma afronta, a nossa tendência é a gente reagir. Mas o que a Bíblia diz, não, seja longânimo. Porque, irmão, se Deus fosse reativo, está tudo morto. Ninguém, né? Não é verdade? Então Deus é longânimo, que muitas vezes também é traduzido como misericordioso, né? É aquele que suporta nossas misérias. Amém? Benignidade. Amém? A benignidade às vezes é traduzida como bondade. A palavra era usada em diversos contextos, desde descrever um solo fértil até retratar o caráter moral de alguém. É a qualidade de alguém benéfico e útil. O Senhor sempre faz coisas benéficas aos seus filhos. Precisamos continuarmos sendo úteis a todos. Então a bondade é o quê? É uma pessoa bondosa, é uma pessoa útil. É uma pessoa que faz o bem. A Bíblia diz que Deus derrama o sol sobre os maus e os bons, e faz derramar a chuva sobre os justos e os injustos. Então ele é bom. E a Bíblia pede para nós termos essa benignidade também sobre as nossas vidas, para que a gente possa ser úteis sempre que as pessoas precisarem, e possamos fazer coisas úteis para ela. Não fazer o que elas querem, mas fazer o que é útil, o que é benéfico. Porque às vezes a pessoa, vamos dizer assim, você sabe que se você der um dinheiro para um viciado, ele vai usar no vício. Ele diz que não é problema não. Não, mas a gente não pode usar os nossos membros para
instrumento de iniquidade. Não dá, irmãos. Entendeu? Assim, não tem como eu ser útil para o pecado, ser benéfico para o pecado. Eu tenho que ser benéfico para o que é bom. Deus jamais irá dar algo para que nós vamos pecar. É a nossa escolha pecar. Mas Deus não facilita o pecado para nós. Nós que queremos pecar. E a benignidade é isso. É a qualidade de ser benéfico para as pessoas. Para todas as pessoas, para elas fazerem um bem, para o bem delas, não para o mal delas. Amém? Bondade. É quase tudo meio ligado, né? Mas essa palavra quer dizer alguém que é inerentemente bom, que é nobre. Porém sabemos que somos maus. O fruto do Espírito é bondade, mas nós somos maus. Como fica? Porém sabemos, e por isso devemos deixar o Espírito de Deus agir nas nossas vidas para transformar a nossa natureza. Porque a nossa tendência é ser mal, mas pelo Espírito Santo nós conseguimos ser bons. E somos maus. Mas quem anda no Espírito consegue ser bom, consegue ser nobre. Sabe, a diferença entre o ímpio e o crente é que o crente ele tem que ter em seu ser sempre querer fazer o bem. Ele é bom, ele é nobre, assim, ele é inerentemente nobre. Uma pessoa que tem bons costumes, uma boa moral, uma boa ética, é algo da natureza dele. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele tem que ser bom. Aleluia. Né? As pessoas têm que olhar para nós e não ver mais aquele terrorista, aquela pessoa, né? Aquela pessoa que já está com as quatro pedras na mão, né? Para atirar. Não, as pessoas têm que saber que nós somos bons. E, infelizmente, muitas vezes, hoje o cristão é de mal fama, né? Hoje o cristão não é bem visto. O crente, né, o evangélico, hoje ele não é bem visto. Antigamente, irmãos, tinha a igreja, nossas igrejas tinham muitos defeitos. Nada nunca foi, nada no cristianismo desde o princípio, nada foi perfeito. Jesus tinha 12 apóstolos, um era ladrão, e ele como viu? Com Jesus lá, vendo mortos ressuscitar, coxos andar, cegos ver, surdo ouvir, grandes ensinamentos. 3 anos aprendendo com Deus, né? O próprio Deus, o Emmanuel, Deus conosco. Eles dormiam com Jesus nos montes, nos barcos, nos desertos, nas cabanas. E um era bandido, ladrão. Então o cristianismo, desde o comecinho, o Jesus aqui já tinha um problema. E as igrejas do passado também tinham problema, sempre tiveram problema. Mas eu lembro muito de um testemunho antigo que só nem sei de que época é. Acho que é o tempo do Onça. Que um rapaz, a mãe se converteu, ela era viúva, né? E ela se converteu e ele não aguentava viver mais com a mãe, que a mãe agora era crente. Aí ele ficou com 18 anos e aí ele falou assim: mãe, quer saber? Eu vou embora dessa casa, que esse negócio de crente da senhora para mim não serve não. Irmãos, era difícil ser crente, irmãos. A minha tia, lembra não, filho. A minha tia, que morreu com uns 80 anos, quando ela se converteu, ela tinha uns 12. Ela falou que minha avó batia de pau. Você vai para a igreja, quando você for, apanhava de pau. Quando voltava, apanhava de pau. Aí depois minha avó se converteu. Aí quase morreu a facada no meu avô. Então era difícil, irmãos. Era bem difícil ser crente. Só que aí aquele rapaz, não, vou embora. Enquanto ele estava lá arrumando as coisas, a mãe pegou uma Bíblia, e era preta, né? O crente era conhecido como o povo do livro preto. Aí, colocou lá no fundinho da mala dele a Bíblia, bem pretinha. Aí esse rapaz pegou um ônibus e estava sumindo por aí. E ele entrou no ônibus, tinha vários casais, né? O pessoal fugindo, acho que vindo para São Paulo. E falaram que teve um assalto no ônibus.
Ah, roubaram algo de alguém aqui. Ele era o único que era solteiro, novinho, julgaram que foi ele. Foi esse rapaz. Ele falou, meu Deus do céu, por que eu não ouvi minha mãe? Tinha que ficar na minha casa. E o problema é que a mãe ia ficar sozinha, né, irmãos? Quem ia ajudar a coitada a sustentar a casa, né? Eu acho que na época não tinha nem INSS direito. Acho que tinha não. Levou para a delegacia o rapaz com a malinha dele. Ele lá, meu Deus, me ajuda, me tira dessa, Jesus. O que eu fiz? Minha mãe falou para eu não vir, mas eu acabei vindo. Meu Deus. Aí o delegado chega e fala, pode ir embora. Ai, graças a Deus. Mas como o senhor descobriu que eu sou inocente? Não, a gente vistoriou sua mala para ver se estava lá o objeto ou dinheiro que falava que tinham roubado. E na sua mala tinha o livro preto, que é a Bíblia. E o povo que anda com esse livro preto é um povo que presta. É um povo bom. Ele se converteu? Aí converteu, né? Aí falou assim, sim, moço. Esse povo é o povo da minha mãe, mas agora é também o meu povo. Glória a Deus. Aí ele voltou para a casa da mãe dele e serviu a Jesus. Mas o que isso quer dizer? As pessoas nos viram como pessoas boas. Hoje em dia. Eu li um livro há muitos anos atrás, acho que até perdi esse livro, era sociológico, que quando chegou a igreja evangélica no Rio de Janeiro, a maioria das pessoas que se convertiam eram os negros, eram os escravos. E sabe qual que era, que o pessoal chamava eles? Igreja de gente que presta. Mesmo sendo só de preto. Ele fala, não, o rapaz agora é de igreja de gente que presta. Porque sabiam que o crente tinha que ser bom. E hoje tem até traficante de Jesus. Né? Tem traficante de Jesus. Chega nos terreiros, quebra os terreiros. Né? Jesus quer isso? E de pregar e não ir de quebrar, né? Mas as pessoas, né? Ah, não, eu estou tirando maldição do meu território. Uma coisa ridícula, né? Hoje eu tenho esse testemunho da cadeia que o delegado falou assim, olha, pode ir para sua casa ser inocente, pessoa com livro preto é gente boa, gente decente. E um dia a reportagem mostrou que prendeu uns traficantes no morro, tocando tiro com a polícia. Quando foram presos, fizeram uma rodinha, um ciclo de oração. Jesus nos liberta em nome de Jesus. E eu falei, meu Deus. Irmãos, é necessário que sejamos nobres, inerentemente bons. Ninguém pode olhar para ele e falar assim, que lá não presta não. Que lá é caloteiro, que lá é safado, é fofoqueira, só vai para a igreja, mas faz tudo que não presta. Só vai para a igreja, mas saiu da igreja, faz tudo que não presta. Não, as pessoas têm que olhar para a gente e ver que nós somos bons, inerentemente bons. Nós fomos moldados pelo Espírito de Deus. A nossa natureza é uma natureza transformada pelo Espírito Santo. Nós não caminhamos para o mal, caminhamos para o bem. É o contrário. Amém? Isso que é a bondade. A fé o que a gente pode dizer sobre a fé? Acho que todo mundo sabe, né? Mas aqui, no fruto do Espírito Santo, a fé quer dizer persuasão. Persuasão, convicção, confiança. O Evangelho, ele tem que trazer a segurança da nossa salvação. Nós temos que ser persuadidos pelo Espírito Santo a crer no Senhor Jesus. Essa fidelidade convicta é o fruto do Espírito que opera para a nossa salvação. Se a gente for lá na raiz da palavra, quer dizer assim, honestidade e confiança. Porque a nossa fé não pode ser fingida. Está lá em 1 Timóteo 1,5. Mas o fim dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Essa fé que é o fruto do Espírito Santo não é a fé para ter carro,
Não é a fé para ser curado. Não é a fé para as coisas acontecerem, que as pessoas mais gostam de ensinar, mas é a fé da convicção, da segurança do que Jesus tem feito na sua vida, que não importa o que aconteça, você já foi persuadido por Deus. Jesus te convenceu. Glória a Deus. Te convenceu a confiar nele. Essa fé, esse fruto do Espírito Santo é o que? Jesus nos convenceu a confiar nele. Fomos persuadidos a confiar no Senhor, não importando as circunstâncias, não importando o que aconteça. E essa fé, ela tem, como também diz a palavra, quer dizer honestidade. Não pode ser algo fingido, que muitas vezes nós fingimos fé. Fingimos confiança, que a gente não quer transparecer fraqueza, nós não queremos transparecer que nós somos dúbios, não, mas nós temos que ter uma fé não fingida, porque dá para fingir fé. Muita gente finge fé, mas tem gente que finge, às vezes não crê em nada, mas acaba fingindo. Mas o que a Bíblia diz é fé não fingida. Irmão, pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem que ser convencidos. Porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então é a fé, é o Espírito de Deus que implanta essa convicção em nós. Como você já para o céu? Você nunca vai para o céu. Mas pela fé você crê que você vai para o céu. E é interessante, irmãos, que a fé, em geral, não só a fé salvífica, é algo que não tem como a gente julgar, né? É Deus que convence. Tem gente que às vezes, vamos dizer assim, tem gente que tem o costume de pedir muito dinheiro para as pessoas, né? Dá o seu tudo. Dá o seu tudo pela fé. É errado porque quem está convencendo é um homem. Mas existem pessoas que deram testemunho desde sempre, que realmente eles às vezes eles deram que não tinha, e depois Jesus multiplicou. A pessoa não tinha, mas Deus colocou, não, pode dar, que depois né? E Deus multiplicou. Na Bíblia a mulher de Sarepta, a viúva de Sarepta, porque assim, ela não tinha, mas ela creu pela fé, ela creu no que Elias falou, e ela fez para Elias, e a farinha nunca acabou, o azeite nunca cessou. Por quê? Foi pela fé, ela não tinha, mas quando o homem de Deus falou, não, faz para mim primeiro, e não vai colocar para você. Às vezes isso acontece conosco, a gente não tem, mas Deus fala, faça, e depois Deus recompensa. Se você for falar para outras pessoas, as pessoas não vão acreditar, porque quem foi convencido por Deus foi você. Essa é a fé, você foi convencido por Deus, não tem que explicar para os outros. Ninguém vai acreditar, porque é algo entre você e Deus. Amém? Esse fruto está entre você e Deus. A mansidão se refere a algo domado, que no nosso caso somos domados ou mansos através do Espírito Santo. O que disse Jesus, irmãos? Aprendei de mim, que sou humilde e manso. Humildade e mansidão se conjugam juntos. Amém? Então, o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que ninguém tem medo, né? Imagina um cachorro bravo, né? Um cavalo bravo, um touro bravo, um pitbull, alguém não domado. Mas a Bíblia diz que pelo Espírito Santo nós fomos domados por Deus. Toda aquela ira, toda aquela raiva, toda aquela cólera, né? Deus por isso precisa nas nossas vidas. Ninguém precisa ter medo de falar com a gente. Ninguém precisa ter medo de nos repreender. Ninguém precisa ter medo de nos ensinar, de chamar nossa atenção, porque somos mansos. Somos humildes e mansos de coração.
né? Somos domados pelo Espírito Santo. Isso que quer dizer mansidão. É alguém que também tem a capacidade de suportar situações difíceis com calma, sem resistência. Por isso que é domado, né? Por exemplo, o coitado do cavalo, eu acho que ele não queria que ninguém subisse nele, né? Mas, o burro, o cavalo, o jumento, né? O búfalo, né? Tem gente que usa búfalo aí. Mas eles são domados. Mesmo que ele não queria aquilo, mas ele foi domado para aquilo. Somos nós. Tem coisas que nós não queríamos fazer, mas Deus nos pede. E a gente não... né? Não é aquele boi brabo, né? Não é aquele cavalo brabo. Aquele cavalo brabo, né? Que quando alguém vai montar já joga longe o sujeito, né? Não, nós somos mansos, tá bom. Eu tenho que fazer isso, que eu posso fazer. Eu nasci para carregar os outros, eu vou carregar. Não vou matar ninguém, não vou jogar fora ninguém. Domados por Deus, irmãos. Jesus quer, né? Se ir lá para o deserto, Jesus quer me levar, eu vou, né? Mas é um fruto do Espírito Santo, né, irmãos? A mansidão, então, a mansidão pelo Espírito de Deus é o seguinte, né? Não é só um comportamento calmo, né? Mas é uma capacidade de você suportar as piores situações sem resistir, porque é da vontade de Deus. Aí você não vai se revoltar, né? O antônimo de mansidão é a revolta. Não é a ira, é a revolta. O que é uma revolta? Aqui em São Paulo, em 2013, o prefeito Haddad, ele aumentou 20 centavos a passagem. Aí o pessoal começou a fazer passeatas, porque estavam fazendo um montão de estádio. E estava tudo horrível no Brasil. Começou as coisas a quebrar no Brasil. A saúde pública, o transporte. Aí o que era para forçar a ter passe livre, mudou. As pessoas se revoltaram. Falaram, não, eu não aceito a situação que está o Brasil. E invadiu São Paulo. Todo mundo ia para Paulista e fazia arruaça lá, porque eles se revoltaram com a situação. Num hospital todo quebrado, transporte ruim, nada mudou. Mas naquela época eles se revoltaram. Se revoltaram. Irmãos, a mansidão implica em Deus fazer a vontade dele sobre nós e nós não se revoltar. E muita gente fala assim, olha, não aceite isso na sua vida. Não aceite isso. Mas se vem de Deus... Se veio de Deus, como fica você fala, eu não aceito isso para a minha vida? Talvez você não pode aceitar o pecado sobre a sua vida, você não pode aceitar o vício sobre a sua vida, não pode aceitar que o mal prevaleça sobre a sua vida, mas se algo vem da parte de Deus, você fala, eu não aceito, aonde está a mansidão? Aonde está você ser domado pelo Espírito Santo? O ser manso é fazer o que Deus quer e não o que você quer. Aleluia. Eu sou humilde e manso. Ou seja, Jesus falou para Deus, né? Ele estava lá orando no Getsemane. Ele falou assim, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí o que ele disse? Aprendei de mim. Aleluia. Eu poderia não fazer, mas o meu Pai queria. Glória a Deus. Então eu fiz. É difícil, né, irmãos? Oh, meu Deus, fruto do Espírito. Era melhor ir 3 vezes ao ano para Jerusalém, né? Montar umas barraquinhas, matar uns carneirinhos. Era mais fácil, né? Mas não é a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus é que o povo dele o amasse de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Ali era só símbolo. Amém? Amém.
Temperança ou domínio próprio, o último dos frutos do Espírito Santo. Ela significa poder sobre as paixões. Todos nós que somos seres humanos temos desejos e paixões. Vamos dizer um desejo. Quem está com fome aqui? Eu não estou não. Tá com fome, né, meu? Ah, meu Deus do céu. Se alguém aqui começasse a fritar um pastel, hein? Eu lembro do colesterol, hein, Jasmine? Eu lembro do colesterol. Ó, aí eu falando do colesterol, né? Mas por exemplo, não muda nada. Mas assim, ó, por exemplo, eu tenho diabetes. O que é uma pessoa que não tem domínio próprio? Sabe quando começa a esquentar aquele brigadeiro e sobe aquele cheiro? Ah, mas pra mim é bom, entendeu? Aí o que você faz? Você come pouco? Não deveria, né? Não deveria. Mas não posso comer. Eu tenho que ter. Mas o domínio próprio é isso. O domínio próprio é isso. É a pessoa que não consegue refrear. O domínio próprio, quem consegue refrear suas paixões, seus desejos, porque aquilo faz mal. Aquilo faz mal pra gente. E que o apóstolo Paulo ensina? Você tem que ter esse domínio sobre as suas paixões. É difícil, né, irmãos? Veja quantas pessoas... Olha, irmãos, sendo bem sincero, entre nós aqui, eu conheci a maioria mulheres, mulheres de Deus, meninas assim, usadas por Deus. Sabe onde elas mais caíram? Na parte sexual. Casaram com mundanos. É a maioria, infelizmente. Moças de Deus, assim, moças usadas por Deus poderosamente, caíram na besteira de casar, a safadeza com mundano. Mas você converteu não, o mundano? Não, raramente. Raramente. Porque você já cedeu, você já perdeu. Quando uma serva de Deus, um servo de Deus casa com um mundano, quem cedeu foi ele, né? Mas tem casos que a pessoa... É raro, mas tem. Eu vi casos que a pessoa não sabia que a pessoa era crente. Mas quando mesmo o mundano sabendo que aquela moça é crente, e mesmo assim aquela moça aceita, raramente ele se converte. Porque, cara, você me conheceu assim. Você me conheceu assim. Agora aguenta as consequências. Acontece. Eu já vi que foi caso que Deus falou, igual falou com... Não existe isso. Desculpa. Não. Eu conheço. Como você vai falar pra mim que não existe? Então é outro Deus. Porque Deus não faz ninguém pecar. Porque essa pessoa pecou. No caso pecou, não se converteu. Não, eu tô falando assim, uma serva de Deus, uma serva de Deus casar com um ímpio por ordem de Deus. Se Deus falou assim, que não é para se pôr em julgo e desigual com os infiéis. O caso que nós vimos lá na casa da minha prima, você viu, né? Até hoje o cara não é crente. Ela casou com uma pessoa. Com ímpio. Ela serva de Deus, que ela... Isso. Mas ela nunca estava com... Então, sim. Aí você falou pra sogra, falou assim, desculpa, não foi Deus. Não foi Deus. Porque ela sofre. Agora, que pode ser o caso. A moça, Deus falou, olha, evangeliza o fulano que ele vai se converter, você vai casar com ele. Não foi isso que aconteceu. Amém? Isso acontece. Agora, o que eu estou falando assim, é que muita moça, por não ter esse domínio próprio, acabou caindo em pecado, casou, embuchou, fez tudo que não devia. Gente, é porque domínio próprio. E os rapazes hoje em dia, infelizmente, né, muitos jovens da igreja, homens de Deus, foram para tudo que não presta também, por causa das paixões, queriam conhecer o mundo, prostituição, foi para as festinhas. Essas festinhas, é para o jovem se divertir, é aonde cai na droga. Tem balada gospel. Agora tem até balada gospel, né? É onde cai na cachaça. Tem. Só falta o quentão, né? É os crentão, né? Os crentão tá faltando quentão. A gente rima na nossa filha. Gente, é complicado, né? Então, assim, é falta de domínio próprio.
É tanta vontade de experimentar o mundo, é tanta vontade, porque não, eu quero comer uma paçoca, quero comer um milho, eu quero vestir como um caipira, quero colocar bandeirinha. Gente, isso é falta de domínio próprio, não sabe renunciar. Porque é renúncia. A gente renunciou a esse mundo. Pra gente esse mundo é podre. Não, mas é legal, a fogueira. Quem já pensou, Joaquim, a gente fazer a fogueira e jogar umas batatas lá no meio do fogo, né? Aí colocava lá no meio das brasas, aí o balão subia, aí tem um casamento. Não tinha balão, não, só era fogueira. Tinha um casamento caipira, né? Irmãos, aí os crentes hoje não estão suportando. Hoje os crentes não suportam porque é vontade. Tipo assim, não, eu quero isso também. Eu quero isso. Falta de domínio próprio. Pessoas que não se libertam dos vícios. É difícil, irmãos, é bem complicado. Olha, não entre num vício. Porque a gente não sabe se vai conseguir sair. Porque é muito bonito, né? A gente às vezes convida pessoas para pregar a palavra aqui e tem um testemunho bonito. Eu fui liberto. Jesus me tirou da Cracolândia. Mas muitos morreram na Cracolândia. A maioria morre na Cracolândia. Eu entrei para criminalidade. Eu fui preso, tomei 200 tiros e não morri. Estou aqui, né? Que é mentira. Aí o que acontece? Mas a maioria morre. Não tem jeito. A minha prima, né? Vou curtir minha vida. Aí toma uma AIDS no lombo. Morre. Então assim, irmãos, o domínio próprio, ele é para salvar nossas vidas material mesmo. Se é diabetes, você não pode comer doce, não adianta, não pode beber coca. Não tem jeito. Vai para um exemplo. Um amigo que casa tem um amigo. Vai deixar sua mulher, que tem muitos assim. Sim. Muitos que não tá licenciado em Deus, vai. Deixa. Então assim, a gente tem que ter o domínio próprio. Senão a gente vai destruir a nós mesmos. E a Bíblia diz assim que nós somos o templo do... E quem destruir, Deus destruirá. É verdade. Temos que cuidar, zelar pelo templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Que Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus.